Band News FM, nas eleições 2018. 5h18, seguimos juntos com o Jornal Band News Rio, segunda edição. E hoje, ouvindo mais uma vez, agora já eleito governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, eleito com 59,87% dos votos válidos aqui no estado. Agradeço muito pelo, mais uma vez, estar conosco aqui no estúdio e trazer sua palavra para o ouvinte da Band News. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui com vocês na Band News. Sempre muito agradável estar aqui na Band para discutir sobre as questões que mais preocupam o nosso povo do estado do Rio de Janeiro e agradecer os mais de 4.700.000 votos que demonstram que o povo do estado do Rio de Janeiro quer mudança. Não quer mais ser refém de uma política que canibalizou a nossa economia, nossas instituições, governador preso, deputados. Quer mudança, quer renovação. E nós temos certeza de que a frase que eu mais ouvi, que eu quero respeitar, é não me decepcione. Então, quero dizer a você que eu estou comprometido para não decepcioná-lo. Então, agora a gente quer saber, muitas pessoas, antes, nas primeiras entrevistas, falavam das propostas. Agora, como governador eleito, qual vai ser o primeiro ato? Inclusive, a gente, a partir de agora, transmitindo também essa entrevista, não só na Band News FM aqui do Rio de Janeiro, mas também pelo canal Band News TV. E eu queria saber o primeiro ato como governador, o que o senhor vai fazer no primeiro momento quando tomar posse? Será um ato provavelmente bem extenso, né? Nós temos que reorganizar as secretarias de forma a dar mais efetividade à gestão. Aqui nós temos secretaria demais, mas o fato de você reduzir secretaria não significa que você vai economizar dinheiro. Cortar os cargos de comissão, sim, mas também não é uma economia que vai resolver o problema do Estado. Então é preciso ter uma certa equilíbrio, saber que você vai economizar, mas que essa economia não é o que resolve o problema do Estado. Então é uma coisa que a gente já vinha falando isso. Não adianta você sacrificar o serviço público, porque o problema do Estado hoje não é de despesa, é de receita. Então, vamos reorganizar a administração, vamos já estabelecer a questão da corregedoria, né, o código de ética dos servidores, aprimorar isso, as questões que envolvem aí o compliance do Estado, né, o teste de integridade, ou as questões de integridade da administração, e também é importante aí estabelecer os parâmetros, né, para a nossa administração. Esse teste que o senhor falou de compliance, né, esse parâmetro, isso é uma coisa que é muito cara ao povo aqui, principalmente do Rio de Janeiro, diante das circunstâncias que a gente observou, inclusive com a alta cúpula da política respondendo a processos e muitos deles presos. Como que será na prática esse combate à corrupção? De fato, o que o cidadão vai poder cobrar? Nós vamos criar dentro da Controladoria Geral do Estado, até dezembro nós vamos resolver isso, nós vamos resolver qual vai ser o órgão, mas criar o Disque Corrupção, um canal direto de ouvidoria no combate à corrupção. E tem alguns pontos que foram mencionados pela população, questão da máfia dos guinchos, questão da máfia do Detran, por conta do problema de vistoria. A vistoria a gente vai acabar, né? Vamos canalizar esse dinheiro para a segurança pública. A questão dos guinchos, realmente eu vou avaliar essa situação, vou fazer uma auditoria nisso tudo. Nós temos um grave problema de depósito de carros e nós temos que pensar que isso é um custo para o Estado, talvez maior do que a própria punição que se está. O Estado está sendo mais punido do que o próprio usuário do serviço. Então, encontrar talvez uma solução para isso. O Código de Trânsito tem algumas regras até que pode até ser objeto de uma reflexão, no caso de apreensão de veículos. Então, são questões que nós precisamos aprimorar. E vamos ouvir a população nessa transição, contribuindo com essas propostas. Então, são situações que precisam ser resolvidas no Estado, né? E a população tem reclamado muito. Então, por isso que a gente pretende
extinguir essa vistoria, fazer uma auditoria rigorosa aí nos questão dos guinchos. Já nos primeiros momentos, essa extinção, a gente já pode esperar no primeiro semestre, por exemplo? Não, esperar em primeiro ato. Janeiro. No primeiro ato já vem um pacote aí. Mais uma vez, parabéns para o senhor pela eleição. E a gente aqui nas sabatinas, que o senhor veio tanto no primeiro turno quanto no segundo, deixava ainda em aberto nomes de secretariado, falava-se muito em enxugar as máquinas, que é uma postura até normal de alguns candidatos, para a concorrência também não ficar muito em cima disso, mas o senhor já tem alguns nomes para os seus secretariados? Não, ainda não. Eu estou agora na transição, nós temos, né, algumas pessoas que têm realmente capacidade para integrar, né, a gestão, mas vamos olhar com calma agora os currículos. Eu pretendo estabelecer 10 grandes áreas, em torno de 10 a 12 grandes áreas, de acordo com o projeto que nós já temos de reorganização da administração, significa vão ser 12 secretarias, mas uma proposta, e aí colocar essas pessoas já nesses postos de forma até transitória. Pode ser até que no dia 1º de dezembro, quando eu pretendo anunciar o nosso secretariado, 1º de dezembro, não sei se é sábado ou domingo, próximo a isso, né? Anunciar o secretariado, e pode ser que nem seja mantido, mas quarta-feira nós já vamos ter uma reunião de trabalho para que a gente possa definir este cronograma e definir já essa estrutura. O meu coordenador geral da transição será o José Luiz Cardoso Zamit, um capitão de corveta da Marinha que pediu exoneração, foi para a iniciativa privada, tem vários cursos de gestão na área privada, no exterior, professor, também tem experiência na administração pública, então ele será o coordenador geral da transição. Estou aguardando agora o governador Pezão, que já me ligou, me deu os parabéns e colocou à disposição o Palácio Guanabara, vai fazer um decreto identificando quem é a pessoa do governo para fazer a transição e alguns parâmetros aí para a gente poder trabalhar. Agora eu queria aproveitar em relação a isso para saber duas coisas. A primeira, se algum dos candidatos que concorriam no primeiro turno e o apoiaram no segundo estão entre esses nomes. E ontem, no discurso, né, o candidato que concorreu com o senhor no segundo turno, Eduardo Paes, disse que não quer cargo no governo, mas se colocou à disposição para ajudar. De alguma forma, essa ajuda seria bem-vinda? Sim, ele me ligou no próprio domingo, parabenizando, e na eleição nós tivemos muitas divergências, né? Evidente que essas divergências elas resultaram em algumas medidas judiciais, mas que é um problema do judiciário. Agora eu tomei as medidas que eu entendi pertinentes, mas a questão é do judiciário. Nós vamos continuar na política e para isso nós temos que respeitar, né, o candidato que teve também uma votação e essa votação é o desejo da população de que ele contribua de alguma forma. Então, sempre é bom, sempre bem-vindo, tem experiência e a política se faz com troca de ideias, né? Problemas judiciais, essas coisas tem que ficar com o judiciário, com o Ministério Público, né? O meu papel como candidato era alertar a população sobre determinadas situações. Agora, como candidato, como eleito, governador, nós temos que trabalhar com os políticos que queiram contribuir. Mas, de fato, realmente, político nos nossos secretariado, nosso secretariado, não há espaço para políticos que não tenham um currículo, né, voltado para uma determinada área. Se tiver um político que tem currículo numa determinada área, né, capacitado, tem a experiência política, tem a experiência técnica, aí não tem problema. Não pode ser escolha eminentemente política. A sua campanha foi muito focada também na questão da segurança pública aqui do Rio de Janeiro, não é diferente, a gente está com um problema financeiro grave nas contas do Estado, mas a segurança também em primeiro plano. O senhor até falou durante a campanha em terminar com a Secretaria de Segurança Pública e criar uma secretaria para a Polícia Civil e uma para a Polícia Militar. E também a gente teve até a notícia de hoje de mais agentes de segurança, no caso juntando aí militares, digamos, dos bombeiros, né, que foram recolocados nos seus quartéis, e temos outros batalhões de polícia militar e delegacias de polícia civil também, que têm policiais agentes que não estão cumprindo a sua função, estão ou em outros cargos ou afastados. O Gabinete de Intervenção Federal está tentando recolocar esses policiais na ativa. O senhor pretende dar continuidade a esse plano? Sem dúvida.
que eu tenho ouvido dos policiais militares é que a escala é muito desumana, a escala de trabalho deles. É uma escala de 24, 48 horas e que, primeiro que ninguém trabalha 24 horas. Né? Isso já é uma questão problemática. A pessoa ficar 24 horas no ar é difícil, acordada. As pessoas precisam cientificamente dormir 8 horas. Mas, enfim, é uma escala de 24 por 48. Depois, essa questão eles têm reclamado muito. Então, vamos humanizar essa escala, porque nós vamos trazer o sistema de monitoramento eletrônico, né, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e temos aí já um fundo de segurança pública de R$1 bilhão para ser usado a partir de janeiro. Então, nós temos aí recursos para usar esse fundo e trazer esse sistema de monitoramento, que pode facilitar no patrulhamento. Então, é algo que nós vamos discutir ao longo dessa transição com a equipe da Polícia Militar que vai assessorar, assim como a Polícia Civil. E fortalecer a Polícia Civil para que ela possa investigar lavagem de dinheiro e evitar que continue abastecendo o tráfico de drogas e de armas. Agora eu te pergunto em relação ainda a essa questão das folgas. O senhor até falou aqui numa entrevista anterior sobre o aumento, né, desse período de folga e que queria colocar a gente na rua, que queria patrulhamento na rua. Complementando a pergunta do Marcos, nós vamos conversar com o presidente Jair Bolsonaro, presidente eleito, possibilidade da gente fazer uma transição. A intervenção termina, não sei se vai até dezembro, pode ser que tenha... Pode ser prorrogado até julho, até o primeiro semestre. O senhor manteria essa extensão? Intervenção não. A transição. A transição desse período. Iria para ser uma transição, né? O instrumento jurídico para isso pode ser através da Lei de Garantia e Ordem, né? GLO. Então, teria o prazo para eu poder colocar na rua mais 3 ou 4 mil novos policiais. E o sistema integrado de monitoramento, além das barreiras fiscais e de raio-x nas estradas, para fazer o convênio com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Secretaria da Receita Federal, e aí montar a estrutura de combate ao crime organizado e também de policiamento ostensivo. Aí, mais talvez até o final do ano. Até o final, não seria nem até o final do ano. Talvez até o mês de outubro do ano que vem. Há alguma integração também com a Marinha para a fiscalização da Baía de Guanabara? Isso também é objeto de conversa. Mas o que a Polícia Civil tem me falado, a Polícia Militar, que seria necessário nós termos a nossa própria guarda, vamos dizer, guarda costeira, guarda marítima, até porque a questão também fiscal, de ingresso de mercadorias através da Bahia, que podem prejudicar o comércio local. Então, são questões que a gente tem aí recursos agora para poder tentar identificar a possibilidade de termos aí um patrulhamento costeiro, né? E talvez com o uso de equipamentos eletrônicos, eu acho que é muito melhor. Hoje você tem os drones que podem ser utilizados, ao invés de você ter um barco. Então, isso dá para identificar. E o barco sai em operações já mais orientadas para poder fazer eventuais prisões. Agora eu queria perguntar ao senhor, ainda falando sobre a segurança, até para a gente trazer outros assuntos aqui. Ontem o senhor falou no discurso, abre aspas, que queria fazer uma integração muito forte na área de segurança com o governo federal e que inclusive conversaria com o presidente eleito Jair Bolsonaro em relação a isso. Já tiveram alguma conversa? Já marcaram alguma visita? Estou esperando hoje para ver se a gente consegue conversar amanhã cedo. O senhor iria até a casa dele? Sim, eu vou aonde for chamado. Sou eu que estou pedindo. E qual ponto que o senhor considera fundamental, necessário, de fato, esse apoio do presidente eleito? Nessa questão da segurança pública, também na questão da recuperação fiscal do Estado, uma outra proposta para a recuperação fiscal, e também na questão da reforma tributária, né? Nós precisamos fazer a reforma tributária e poder os estados terem mais recursos, né? Hoje os estados que mais têm produtividade acabam sendo penalizados com a repartição de receitas. E o estado do Rio de Janeiro também perde muito o ICMS do petróleo, teve o programa do Repetro, também teve a questão de substituir o ICMS da produção de petróleo pelo royalty de petróleo. Só que alguma coisa acaba não sendo
tão compensadora assim. Então é o momento de fazer, já que vai ter uma reforma tributária, fazer essa revisão. E eu queria perguntar em relação, ainda falando sobre esse assunto, sobre a recuperação aqui do Rio de Janeiro, o senhor disse que renegociaria, inclusive, na sua palavra. Que mudanças o senhor gostaria de fazer? O que a gente pode esperar? Nós precisamos primeiro fazer uma auditoria, né, nessas dívidas que foram contraídas pelo governador hoje preso, o Cabral, junto com o presidente também preso, o Lula, e ver se nessas dívidas há algum tipo de equívoco na contratação, superfaturamento aí de alguma razão, juros que não sejam adequados ao mercado. Então nós precisamos rever todas essas dívidas que foram feitas e, inclusive, acionar a Procuradoria do Estado para tentar reaver o dinheiro que foi desviado por questão da Operação Cadeia Velha, né? Então, são essas questões da Lei de Recuperação Fiscal que precisam ser colocadas para que a gente possa revogar essa lei, né, fazer uma nova formatação de pagamento. A minha proposta é um alongamento, pagar um percentual da receita bruta do Estado, desde que não comprometa, né, o nosso desempenho dos serviços públicos. Tem um ouvinte aqui perguntando no nosso Twitter, @BandNewsFMRio, está acompanhando a nossa live. O Souza pergunta para o senhor em relação ao corte de impostos e principalmente na área da gasolina, que é um dos litros mais caros do país. O que o senhor pretende fazer com isso? Olha, eu vou me reunir assim que eu definir quem será o secretário de Fazenda ou secretária, nós vamos nos reunir com os auditores e analisar a possibilidade de se rever essa tributação. E uma das questões importantes é imediatamente retomar a produção de álcool no Estado. Álcool, bioquerosene para aviação, que vai facilitar, inclusive, a vinda de mais voos para cá de turismo. Então, são áreas que não podem ficar de fora. Nós temos as nossas universidades estaduais que podem ajudar na pesquisa para o pró-álcool e ver quais as usinas que podem novamente voltar a operar, estão com dificuldade, ser recuperada. Então, isso vai ser um trabalho para quem estiver na secretaria que for cuidar disso. Tem aqui algumas participações, eu vou tentar juntar perguntas aqui ligadas a assuntos parecidos. O Antônio Newton Martins da Pavuna pergunta em relação à questão das OS nos hospitais aqui do estado do Rio de Janeiro, principalmente na relação dos funcionários estaduais. Aí já tem a participação de um outro ouvinte, o Fábio, que é de São Gonçalo, ele falando que na atual conjuntura ele pretende deixar o plano de saúde para começar a usar a rede pública, o que ele pode esperar? O senhor falou recentemente em reestadualizar o Albert Schweitzer e o Rocha Faria, né? E eu queria te perguntar como são os projetos em relação à área da saúde, porque o Rio vem sofrendo demais, né? Olha, o que aconteceu com a saúde foi uma concentração, né, do serviço de saúde nos hospitais municipais, estaduais, federais. Havia uma vascularidade, ou seja, havia uma maior quantidade de clínicas, casas de saúde conveniadas que davam, né, condições do atendimento da população na sua localidade. Pequenas cirurgias, o médico especialista, isso tudo foi acabando, concentrou nos hospitais para poder entregar as OS. Me parece ter sido, né, uma hipótese equivocada, uma situação equivocada, e que acabou favorecendo investigações aí, acabou favorecendo o crime organizado e investigações estão sendo feitas. Então, eu quero identificar essas OS, ver, auditar os contratos, mas a nossa visão é de que precisa ser restabelecido esse convênio com as casas de saúde. Então, o mercado vai apresentar essas casas de saúde que vão passar por um processo de licitação e contrataremos as consultas com médico especialista, conforme já funciona, inclusive, no Paraná. Então, são 500 mil consultas todo mês em vários municípios, para que a população possa ir ao consultório do cardiologista, e a consulta é de R$ 35,00. Eu vi outro dia lá na Tijuca uma consulta de R$ 45,00. A gente tem que implementar essas medidas, usar a rede privada,
Mas ao você contratar as consultas e as clínicas particulares, você vai dar, inclusive, mais emprego para a gente que é enfermeiro, atendente, vai gerar mais emprego. Então, nós desconcentramos o gasto com a saúde para evitar a corrupção, inclusive, e mais, fundamentalmente, para dar oportunidade às pessoas serem atendidas nas suas cidades, né? O Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, ele concentra todo o atendimento daquela região que tem pequenos municípios, né? E acaba sendo prejudicial à população porque ele fica, de certa forma, muito assoberbado. Em relação à SEDAI, que estava dentro do plano de recuperação fiscal, a privatização ou não privatização, ficou essa grande polêmica nos últimos meses aqui no Rio de Janeiro. O que o senhor pretende fazer com a SEDAI? Olha, a SEDAI, ela é uma empresa que pode valer muito se nós fizermos até a abertura de capital dela, que a gente chama de IPO, né? Pode, nessa abertura de capital, ela pode sofrer um ingresso considerável de receita para que ela possa ser uma empresa ainda mais rentável e passar por um processo de reorganização administrativa, sem prejuízo de se conversar com os municípios para que os próprios municípios sejam auxiliados a fazerem concessão na área de produção de água e esgoto, né? Então são questões que já me foram passadas durante a campanha e que agora na transição nós vamos ter uma equipe voltada especificamente para a SEDAI para poder pensar neste modelo até o final de dezembro. Temos a participação aqui do Ivan Almeida perguntando, falando o seguinte: na campanha o senhor falou em investir muito no transporte urbano, focando principalmente na rede ferroviária. Isso. Hoje o senhor, inclusive, foi para a primeira agenda pública usando o metrô. Inclusive o Ricardo Boechat, nosso âncora das manhãs, perguntou se seria de um ato de um dia ou se o senhor passaria também a ir ao trabalho como governador no metrô. Certamente farei outras vezes. Eu inclusive, quero dizer que estar perto da população é bom, acaba que causa um certo tumulto ali, né, na Central do Brasil, porque graças a Deus todo mundo quer tirar uma foto, quer estar junto, quer parabenizar, então acaba certo tumulto, mas é bom porque você consegue conversar com a população ali, sentir o mesmo drama, porque na verdade eu sempre usei transporte público. O professor da UERJ saía do centro da cidade, pegava o trem ali na Carioca, na Cinelândia, ia até ali a estação Maracanã. Então, farei sim, estarei próximo da população, né? Mas nós vamos fazer, inclusive, a Supervia, vamos rever essa concessão da Supervia, é preciso ampliar os prazos de concessão para atrair investimentos internacionais e assim oferecer uma qualidade melhor para o transporte público, né, de uma maneira geral. Mas farei uso, sim, outras vezes de transporte público. Vou continuar morando lá no Grajaú, bairro que eu resido há mais de uma década. E é importante a população ver que eu sou, né, governador, estou governador, né? Daqui a 4 anos a gente pode não estar mais. O senhor falou de rever o contrato com a Supervia, eu queria trazer o das barcas, que a concessionária atual já entregou, né, esse serviço, está ali enquanto uma nova licitação não é feita. Queria saber se o senhor também vai revisar esse contrato. Vamos fazer, e você tem a certeza que nós vamos incluir nisso as barcas para São Gonçalo, né? Tem um problema ali também do canal, né, da Bahia, naquela parte que é rasa. Assoreado. Isso aí entra tudo no pacote, né? Também tem a possibilidade de botar o trem de metrô de superfície naquela região. Tudo isso nós vamos agora, nessa equipe de transição, trazer os engenheiros na área de ferroviária, né, para nos auxiliar. Eu já tenho um grupo que tinha me assessorado na campanha. E também na questão da modelagem, né, um grupo de procuradores que já vai ajudar nesse primeiro momento, que a gente tem que começar em janeiro já com isso pronto para soltar, né? E, se possível, né, fazer a concessão de 35 anos, mais 35, né, oferecer um prazo longo para poder ter investimentos mais elevados e ter as barcas de Magé, Campo Grande, Ilha, né, ou a proposta de um metrô de superfície saindo da Reduc, chegando até o Santos Dumont. Ou seja, a gente tem que oferecer essas condições. Isso com investimento privado. O Estado não vai botar um tostão. O senhor falou de concessões, a gente teve aqui no Rio de Janeiro o Arco Metropolitano,
uma rodovia que sai da BR-493 e vai até a região quase que da Costa Verde Fluminense, que o governo do estado passou para o governo federal em outubro, né? Repassou para o governo federal. E durante os debates o senhor falou muito de construir habitações ali no entorno do arco metropolitano. O senhor pretende receber novamente o arco metropolitano para o estado? Receber, fazer a concessão, terminar e ocupar aquela região. E fazendo concessão da rodovia ou ficando com o governo? Não, vamos fazer a concessão. Não tem como ficar. O governo não pode assumir manutenção porque não tem recurso. E conversando com sindicatos de transporte de carga, o que me foi dito é que é mais vantajoso pagar o pedágio que ter uma estrada estragada, no atual momento. Né? Se o Estado tivesse condições, seria ótimo, mas alguém vai pagar por isso. Né? Então, o pedágio é uma forma equilibrada de cobrar de quem usa. Se você tem um bom modal, se você tem uma boa via, né? Então o pedágio se justifica. E se tiver um prazo longo, esse pedágio vai ser menor. Né? Então é algo que realmente nos pode abrir mão. Vamos aqui trazer também, o senhor falou no discurso, agradeceu, inclusive uma das primeiras coisas que o senhor fez no discurso de ontem, agradeceu o interior do estado. Exato. E eu queria saber dos projetos para essas regiões, para quem mora no interior do Rio. Então, primeira questão das estradas, né? A questão das estradas está muito ruim naquela região noroeste do estado, e a agricultura. Como nós vamos ter uma agricultura uma Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento muito forte, voltada para o desenvolvimento do nosso PIB agrícola, ali vai ser muito beneficiado. É uma região que vai ser muito bem atendida. O aeroporto de Itaperuna precisa ser concluído para levar o turista para lá, né? E a questão das estradas, como eu conversei com o pessoal do Sindicato de Transporte de Cargas, é mais adequado ter um pedágio do que gastar 30% da carga, perder 30% da carga pelo estado de má conservação das estradas, né? Em relação à educação, a gente tem vários segmentos aqui no estado do Rio de Janeiro. O ERJ, FAPERJ, FAETEC, o próprio ensino básico também nas escolas estaduais. O senhor pretende dar uma organizada, sim, principalmente o ERJ, que é um grande templo da educação aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu acrescento, inclusive, né, Lacerda, um projeto do senhor que era das escolas militares também. O senhor falou muito sobre isso. Exato. A questão da educação, nomear um secretário, uma secretária comprometida aí com a educação, procurar investir o mínimo constitucional na área da educação e poder, vamos dizer assim, as universidades estaduais conseguirem recursos através de pesquisa. Eu acho que pode ser muito bem explorado pesquisa dentro da universidade com a iniciativa privada. Né? Agora, a economia do Estado precisa melhorar a receita, né, para que os serviços públicos sejam bem atendidos. Né? Os repasses sejam feitos ao ERJ, ao ESO, ao ENF, e a educação não é diferente. Então, se você não repassa o recurso, a educação não vai bem. E o que eu tenho ouvido dos diretores, alguns diretores de escola com que eu conversei e consultei, os diretores se sentem abandonados. Né? Os diretores se sentem ignorados. E eu vi né, duas escolas que eu visitei, uma delas me chamou a atenção, que foi uma escola muito bem administrada pelo diretor. E eu perguntei, diretora, a senhora tem conversado com seus colegas para passar essa experiência? Não. E os diretores me disseram, olha, não tem aqui reunião, não tem, não existe uma troca de experiência. Então, como eu também sou do meio acadêmico, nós vamos proporcionar isso. Primeiro vamos escolher alguém que entenda de educação, né? E para que essa pessoa faça os encontros pedagógicos, para que essa pessoa faça com que haja trocas de informações para melhorar o desempenho da gestão. E essa escola que eu visitei, o IDEB dela era 4,6. Então, tem condições de fazer com que, se tem em mãos, é só procurar passar as experiências boas. Seu filho vai para a escola pública no ensino médio? O meu filho tem 12 anos, está agora no 7º ano, vai para o 8º. Né? O Estado não administra a escola de ensino fundamental. Mas, como nós vamos transformar algumas escolas em escolas militares, e ele tem a intenção de fazer
a escola militar e será candidato aí a uma das escolas militares a partir do momento que ele tenha condições de frequentar. Agradeço aqui a participação nos últimos 30 minutos conversando conosco, o governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC. Mais uma vez, obrigado por receber e disponibilizar o tempo aqui para o Band News. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade e nós vamos trabalhar agora, vamos devolver aí com um trabalho incansável, né, ao povo do estado do Rio de Janeiro, né, a garantia de que nós vamos transformar o nosso estado numa economia mais pujante e numa terra de oportunidades para os nossos jovens. Microfones sempre abertos. Obrigado. E tendo novidades, só procurar a Band News FM a partir desses próximos 4 anos aí, para a população do Rio de Janeiro, microfones abertos para o senhor. Imprensa livre, isenta, será sempre procurada. Obrigado, Wilson Witzel. Então, candidato eleito ao governo do estado do Rio de Janeiro, a partir do dia 1º de janeiro, toma posse aqui no nosso estado.